Boa tarde, bem-vindos aqui ao ABC das Mães nessa quarta-feira, né, gente? E já no programa, o programa de hoje está bem especial, viu? Aproveite e marque aí o maridão, os papais, todos na nossa transmissão de hoje. Se você estiver vendo pelo Facebook, através da página da TV Mais ABC Oficial, marca lá, compartilhe. Sabe por quê? Hoje eu vou receber aqui o Dr. Igor Selmer, que é psicólogo, que vai falar sobre a importância do papel do pai na criação das crianças. É sim muito importante. Claro que nós, mães, vejo muitas sozinhas aí nessa batalha. Mas hoje nós vamos entender do modo, de maneira psicológica, qual é o papel do pai na criação dessa criança, na formação desse ser. Então, se você quer saber, fica aqui comigo. E também a psiquiatra, a doutora Gisele Alves, vai falar sobre algo que é bastante até comum aí no pós-parto, né? A depressão. Infelizmente é comum, mas tem jeito, tem tratamento, não precisa se desesperar e já ela vai vir aqui para passar todas as dicas para vocês. Vou aproveitar para convidar vocês para seguir todas as nossas redes sociais. Tem a nossa página no Facebook, tem o grupo no Facebook também. Lá, mais de 35 mil mulheres batem altos papos durante a semana inteira, 24 horas por dia. E a gente fala sobre tudo, gente. Universo feminino, materno, falamos dos maridos, enfim, todos os assuntos vocês encontram lá no ABC das Mães. Eu até brinquei esses dias num post lá que ele é o Google materno. E muitas, eu concordo, nunca mais pesquisei no Google. Porque lá a gente tem parceiros, nós temos sorteios, nós temos novas possibilidades de amizades para vocês. E por falar em parceiros, um deles, gente, é a Que Show Moda, que fica aqui pertinho da TV, aqui em Santo André, na Doutor Eduardo Monteiro. Inclusive, esse look aqui, olha, é lá da Que Show, lindíssimo para vocês. Olha que fresquinho esse vestido, uma graça. E o tecido dele, gente, assim, não dá para explicar aqui pela TV, mas é tão macio, tão confortável. Quero agradecer também outro parceiro super importante, que é uma mãe que disse que cuida do cabelo, maquiagem, cabelo hoje André fez, a make, a Mila, pé e mão, olha essa unha que linda aqui. O alongamento, gente, eu fiz ontem com a Juliana Germano, que vocês já conhecem, ela já veio em vários programas aqui da TV. E a esmaltação e tudo mais, eu fiz lá no Mamãe que Disse. Agradecer todas vocês também, mais uma vez, pelo carinho, viu? E agora, né, chega de enrolar, porque o papo é com eles. Chama o papai aí pra frente da TV, porque nós vamos falar sobre a importância do homem, do pai, na criação dos filhos. Boa tarde, doutor Igor, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, obrigada por ter vindo ao nosso programa. E para começar, eu queria que você contasse para quem está assistindo o papel do pai, inclusive na gestação. Muitas pessoas falam, a gestação só tá a mulher grávida, né? Como ele vai sentir, como preparar, como ele vai sentir que ele vai ser pai, né? Estranho, porque o neném cresce na barriga, mexe, e o homem? Sim, eu acho que a grande questão é justamente essa, né? O homem poder participar desse processo, ele se interessar porque no momento que a mãe está gestante, ela se torna já mãe. O pai, ele também pode, neste momento também, né? Só que daí para isso, o que é o mais esperado, né? E o que se espera até, né? Que ele possa participar, sim, né? Das consultas, que ele esteja muito atento em como que a mãe está e como que o bebê também está, né? Ele pode, sim, né? Principalmente, né? Participar, né? Das sonografias que tem, né? Para até mesmo ele poder ver isso. E até conforme o período de gestação, né, o bebê ele já começa a reconhecer as vozes diferentes. Então tem que conversar com a barriga, fazer carinho mesmo. Tem homem que eles têm meio que vergonha de ir lá, tocar na barriga, conversar com o bebê. Você já percebeu isso? Eu percebo muito isso de alguns homens. Eu vejo minhas amigas às vezes grávidas e o pai tem medo às vezes de acariciar a barriga, enfim. Sim, a gente tem às vezes um certo medo, um certo cuidado, né? Mas acho que tem sim, podemos sim superar isso, né? Tá. Acho que isso é muito importante, até mesmo para a gente tomar essa responsabilidade de que agora somos pais, né? E tem que participar, né? Tem. Agora nós falamos aqui da gestação, que claro, os homens têm que participar, afinal o bebê não foi feito sozinho, né, gente? Mas, e na infância? Eu queria que você falasse o papel do pai, especialmente na primeira infância, né? Que é onde forma, ali, me corrija se eu estiver errado, né? A personalidade se forma ali até os 8 anos, não é isso? Sim, sim. E qual o papel deles? Basicamente, né, o que a gente pensa? A mãe, ela vai dar toda uma estrutura de existência para o filho, né? Uma sensação de ele pertence ao mundo.
o pai, ele tem a grande função de mostrar este mundo, de falar assim, você pode explorar ele, eu estou aqui para você, né? Se muitas vezes o pai não consegue dar essa segurança de que ele pode explorar o mundo, conhecer ele, a gente depois pode ter uma grande questão de ter ou adolescentes ou até adultos que têm medo do mundo. Então aí sim a gente pode estar falando muitas vezes de um quadro, muitas vezes de ansiedades frente a algo novo que o adulto vai ter, mas por quê? Porque não teve um apoio do pai, não teve alguém que falou, você pode sim ir para tal lugar, você pode sim explorar tal universo, né? Doutor Igor, tem a ver, por exemplo, assim, a gente vê o pai como um super-herói, né? Eu, pelo Sim. menos, vi o meu. Ninguém podia mexer comigo porque eu, qualquer coisa, chamava meu pai, né? É essa sensação de estou segura, né? Eu tenho quem me proteja, que a criança precisa. É mais ou menos isso? Porque você falando me remeteu a isso. Sim, sim, é um pouco isso sim. Nessa primeira infância, os pais, o pai em especial, mas a mãe também, né? Tem que ser visto como quase super-heróis, onde que eles vão poder nos ajudar ali E para confiar, tudo. né? Poder Confiar, contar. né? O que que depois se muda no período da adolescência, daí você já tem, daí o filho, né, já vai começar a ver que o pai não é tão super-herói, né? E até assim, é importante ele começar um pouco a ver isso e até se questionar, o que que eu quero fazer, né? O que que eu vou fazer de diferente do meu pai, né? Isso também é muito importante. É importante também saber que são seres humanos, Diferentes, normais, que erram e que aprendem com os erros, né? sim. Agora, doutor, eu queria que você, né, falasse, exemplificasse no consultório, o que que você vê, assim, como é esse pai de hoje, esse pai moderno? Até porque deve ter mãe assistindo falando, poxa, meu marido é assim, assim, assado. Vamos ver se ele é esse pai moderno e se ela vai se identificar lá em casa. Sim, o pai moderno a gente vai pensar muito no pai parceiro, Tá. né? Em um pai que está ali presente, tanto para cuidar da mãe como do bebê. Então, assim, é um pai que compartilha até mesmo os afazeres de casa. Muitas vezes não é só o bebê e vamos esquecer tudo. Não, né? É ajudar nas tarefas de casa. É um pai que está sempre depois com a criança já indo em reuniões, palestras que tem muitas vezes na escola, que acho que por muito tempo a gente ficou sempre, a educação é a função da mãe, né? Não, o pai ele também ele precisa ir, ele é fundamental ir, né? Acho que é um pai que está junto, Viu, né? pai? De fato. Pai marido. Tem que ir nas reuniões da escola também. É importante, né? Sim, sim, até para a criança também, né? Para a criança perceber que não é só um que está me olhando, né? São os dois, né? O Inclusive, casal. e quando o casal, por exemplo, passou por um divórcio, as funções são as mesmas, né? Ou o pai, nesse caso, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque de repente, às vezes, não é a guarda compartilhada, é aquela de 15 em 15. 15. E aí, como fica essa presença, né? Sim, o mais importante é ele tentar se fazer presente, mesmo quando esteja só aí nesses 15 dias, né? E mostrar, né, dar o suporte até para a criança de que, sim, olha, mesmo eu não estando todo dia com você, eu sou seu pai, eu quero sim seu bem, né? Vou poder estar com você no melhor tempo possível, né? Está presente, né? É aquela coisa da qualidade, não é? E Sim. às vezes não importa o quanto tempo vocês ficam juntos, mas sim a qualidade. Às vezes eu falo, né, a gente, muitas vezes, principalmente os pais, quando chegam em casa, né, do trabalho, às vezes nem olha para o filho, né? E eu falo, às vezes é preferível você ficar 15 minutos com ele, mas escutar ele, perguntar como que foi seu dia, né? E estar ali, interessado na conversa, do que você só chegar e dar um oi e acabou, ou brincar ali com ele, mas você está brincando, mas você está pensando em outra coisa, você nem escutou o que que ele falou, Sabe né? que uma vez eu fiz um evento que nós fomos ao parque e eu notei um pai bem participativo que foi, brincou, e o outro que passou a tarde no parque, mas ele ficou no celular o tempo inteiro. A criança brincou sozinha. Ou Sim. seja, ele não participou, né? Aí Ele não não vale participou, também, né? Teve até, me lembrei que teve um tempo uns vídeos, né, que mostravam um pouco até o receio disso, né? Era uma criança brincando no parque, o pai no celular e daí vem um estranho e chama a criança, né? Nem percebeu. E o pai nem percebeu. Depois de um tempo é que ele olha, daí assim, se fosse uma pessoa com caráter maldoso, já teria sequestrado, né? Que aí foi uma pesquisa com sociólogos, pedagogos, né, que fizeram ela, mas um pouco isso, quanto que
o estar presente, muitas vezes, não significa. Sim, né? porque tem que estar entregue para a criança, aquele momento. Não adianta estar lá só em corpo presente, né? Sim. Tem que participar. Mesmo porque a criança percebe. E aí é que tá, né? O que isso pode causar é um sentimento de que ninguém me quer. Eu não consigo nem chamar a atenção do meu pai. E o vínculo vem do diálogo, né? Vem De do você, do companheirismo ali, né? Não adianta só estar sentado na TV vendo jornal, como antigamente alguns faziam, Sim. e não conversar, enfim, não ter aquela história toda. Agora, para a gente finalizar, doutor Igor, eu queria que você falasse a importância dos vovôs, né? E quando esse pai se torna avô? A gente fala muito da avó, que vai, a avó é mãe 2 vezes e que mima, e o avô? Sim, o avô também, né? Ele vai também exercer junto com o pai, né? Essa possibilidade de, muitas vezes, mostrar limite para as crianças, mostrar regras, né? Essa é uma das grandes funções do papel do pai e das outras representações, né? E aí entraria o avô, né? De pôr limite, de falar isso você pode, isso você não pode. Isso pode ser um cuidado muito grande que todos vão ter que ter. Não, e assim, a gente fala, né? Quando a gente põe limite, eu demorei para aprender isso, viu? Nas crianças, limite, rotina, eles gostam, eles se sentem protegidos. E depois eu parei para pensar, eu acho que é verdade, porque eles se sentem cuidados, né? Você tem um cuidado, você tem uma rotina, dependendo da fase, que nem a gente falou, da primeira infância, é super importante. Sim. A criança saber o que eu vou fazer, quem vai vir, vamos dizer, quem vai vir me pegar na escola, se é o pai ou se é a mãe, né? E a participação, e ele saber que a família está ali por ele e que ele pode contar com eles, né? Sim, ele pode existir no mundo, né? Exato, que tem alguém ali. Então, pais, façam ali eles sentirem que eles podem explorar, foi como o doutor Igor começou aqui o nosso programa, né? Porque vocês estão lá para abraçar, para pôr limite, para brincar junto, para tudo, né? Sim. Adorei, obrigada, viu, doutor Igor, por ter vindo ao nosso programa, primeira vez aqui, né? Sim, sim. Obrigada, quero agradecer e falar para as mamães, olha, marquem os papais aqui nesse programa, porque é importante eles saberem, né, do quanto eles são importantes na criação dos filhos, né, e do quanto esse papel é fundamental também. Obrigada mais uma vez, viu? Imagina, que agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui. Obrigada. E agora, gente, eu vou para um break muito rápido e na volta a doutora Gisele vai falar com você aí, ó, sobre depressão pós-parto. Já volto. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. No IASIG você fala com alunos e pais de alunos e descobre todos os motivos pra estudar aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Alegre o Bambini e o Felipe vai se virar nos 15.
Aqui no Alegro Bambini, a decoração ela é incrível, a alimentação maravilhosa, as crianças se divertem desde o início da festa até o final. Com certeza, recreação maravilhosa, comida impecável, decoração incrível, que mais? Nossa, e muita diversão. E muita diversão. Vem para Alegro Bambini, vem! Vem! Voltamos com o nosso ABC das Mães e agora está aqui comigo a doutora Gisele Alves, lá do Espaço Clínico Ápice, que é psiquiatra e veio falar sobre um tema, gente, que é recorrente, né, doutora Gisele? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Cláudia? Então, nós vamos falar sobre a depressão. E eu comecei aqui falando, tem muitos casos, né? Infelizmente, a maioria, assim, não digo a maioria, mas muitas mulheres passam por isso no pós-parto, né? Com certeza, muitas. Agora me fala, assim, primeiro, pra gente diferenciar, né? Porque é comum ter aquela tristeza, aquele mix de sentimentos, Sim. principalmente quando você volta da maternidade, né? Pisou em Sim. casa. Não sei se com todas as mães é assim, mas comigo foi. Qual que é a diferença entre tristeza materna e uma depressão, de fato? É muito importante estabelecer essa diferença, porque os limites entre o que é fisiológico e patológico são muito estreitos, na maioria dos casos. E isso gera muitas dúvidas, tanto nos clínicos, obstetras e psiquiatras, inclusive, né? O que mais vai ajudar a gente a diferenciar esses dois quadros, na verdade, é a intensidade e a gravidade dos sintomas e como ele acomete a mulher, como esses sintomas acometem a mulher. A tristeza puerperal, ela é quase fisiológica, né? Ela acomete de 50%, é tão comum que ela acomete de 50% a 85% das mães e ela ocorre nos primeiros dias após o parto, com o pico por volta do 4º, 5º dia. Ah, que quando a gente chega em casa Exatamente, e os sintomas para desaparecerem numa média de 2 semanas. Os sintomas são o quadro é caracterizado por um quadro de angústia, irritabilidade, alteração, oscilação de humor, choro sem causa aparente, né? E essa é a tristeza essa materna. é a tristeza materna, que também é chamada de disforia pós-parto, maternity blues, baby blues, que tem sente vários a falta nomes. da barriga ali também, né? Isso. Daí vem a depressão. A depressão pós-parto, ela é algo mais intenso, mais grave, que limita e muitas vezes incapacita mesmo a mãe, né? Ela não consegue, por exemplo, cuidar do bebê. Ela deixa de fazer as atividades da rotina dela, do dia a dia, e muitas vezes ela não consegue realmente cuidar do bebê. Precisa de ajuda, né? E geralmente não passa aí em 2 semanas, então, né? Exatamente, é um quadro que evolui em semanas, a partir de semanas, 4 semanas, a partir daí é uma tristeza realmente, confunde muito, porque é uma tristeza que ela não passa, entendeu? Diferente da fisiológica, que vai diminuindo com o passar dos dias, ela não passa, ela se intensifica e vai incapacitando a mãe, realmente. Né? Agora, doutora, existe algum fator de risco, alguém que tenha predisposição a ter depressão pós-parto? O principal fator de risco é uma história prévia de depressão, principalmente se for durante a gestação. Né? Tá. Outros fatores de risco, gravidez indesejada, mãe com idade inferior a 16 anos, história de abortamentos espontâneos ou de repetição, um baixo suporte social e emocional, conflitos, estresse nos últimos 12 meses, por exemplo, desemprego, tanto dela quanto do pai, do marido, né? Bom,
Mas, basicamente, Então, esses quadros aí. especialmente durante a gestação, ela passou por muitos altos e baixos, Muitos tem que altos ficar e de baixos. olho. Tem que ficar de olho, porque não deixa de ser um fator de risco. E existe alguma causa específica? São os hormônios ou é o quê? Uma causa específica não tem. Na verdade, é um quadro que ainda é bem desconhecido, apesar de muito estudado, ainda não se chegou num denominador comum, tipo isso, né? São fatores de riscos associados a fatores hormonais e hereditários também, né? Que fazem parte da etiologia desse quadro. Mas um único fator não existe, uma única causa não existe. É um Agora, mix. a gente tem, né, quando a gente tem filho, a gente não quer tomar remédio, né? Sim. E aí, quando você entra numa depressão, é possível você, né, curar essa depressão sem o uso de Sem remédios? remédios. E mais, se ela tomar remédio, ela pode amamentar? O que isso interfere? É possível tratar com psicoterapia. Na verdade, eu sempre indico, praticamente sempre indico, né? A psicoterapia ela é muito importante, porém, a partir do momento que é detectado, que é diagnosticado um quadro de depressão pós-parto, é fundamental o uso do medicamento, né? Apesar da resistência, do medo, a mãe se sente culpada, é muito difícil aderir. A gente tem uma dificuldade muito grande, mas isso vai muito da relação médico-paciente, de alinhar junto com a mãe, de pesar o risco-benefício, né, daquele medicamento, né, que, em geral, os psicotrópicos, eles sim interferem. Suspendem a alimentação, né? O que acontece é que a maioria dos psicotrópicos podem dar, sim, alterações no bebê, podem trazer prejuízos tanto para a mãe quanto para o bebê. Só que existem medicações seguras, que hoje são consideradas seguras, antidepressivos seguros, que não foi detectada nenhuma malformação no feto e nem alterações comportamentais no bebê, né? São medicamentos da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né? Nossa, como já, né? A medicina evolui. Opa, e rápido. Que bom. E em relação à amamentação, não tem como que a mãe tomar de medicação não passar para o bebê. Passa realmente. Só que essas medicações consideradas, esses antidepressivos considerados seguros, também são liberados nesse caso de amamentação. Passa para o bebê, mas não foi detectado nenhuma alteração no bebê, entendeu? E é aquela coisa, né, doutora? Aquele risco-benefício. Sim, é isso que eu ia dizer. Imagina uma mãe deprimida que não consegue nem cuidar do bebê. Exatamente. Cada caso tem que ser avaliado muito bem, não existe uma regra geral. Tudo tem que ser muito bem alinhado com a mãe, mostrando o risco e o benefício desse tratamento para ela. E daí sendo avaliado em cada caso, porque a gente tem casos bem graves que realmente é inquestionável o uso realmente da medicação. Agora, doutora, como é fechado esse diagnóstico? Por exemplo, se a mãe está ali, poxa, estou assistindo, estou me sentindo triste, isso não passa, está aumentando, ela tem que procurar primeiro psicólogo ou psiquiatra, né? Em qual dos dois ela vai primeiro, ou os dois juntos, não sei. Na verdade, não tem uma regra. Devido à resistência em buscar o psiquiatra, muitos recorrem primeiramente para a psicologia, para os psicólogos, por isso a importância também deles estarem orientando e detectando um sinal de gravidade até para já encaminhar para o psiquiatra, né? Porque o diagnóstico num primeiro contato, ele é bem difícil. É difícil fazer esse diagnóstico claramente, a não ser que, por exemplo, uma mãe chega numa consulta, já tendo um bebê há semanas ou meses, e apresentando um quadro de tristeza intensa que não cessa, que não diminui, que vai se agravando, limitando a mãe, incapacitando. A chance de uma depressão é muito alta, né? Então, nesses casos, é mais fácil diagnosticar. Alguns não, por conta do tempo. Então, o que faz a gente realmente identificar e ligar a lanterninha, né, do alarme, como esses sintomas acometem a mãe, entendeu? A gravidade, o quanto eles limitam e incapacitam. Porque, por exemplo, se essa mulher tem dias que ela está feliz, mas outros triste, aí é mais normal, não entra muito numa depressão. Isso. A depressão, ela tem uma constante tristeza. A depressão é um quadro que é um quadro mais incapacitante, entendeu? Não tem vontade de comer, de tomar banho, de fazer Exatamente, nada. Tem vários critérios. Os critérios, na verdade, da depressão pós-parto, eles não se diferenciam de um transtorno depressivo maior em outra fase da vida. Os critérios são os mesmos que a gente usa para diagnosticar, entendeu? Entendi. Os sintomas, bom,
Então, a depressão pós-parto, ela é parecida com qualquer depressão em qualquer momento da vida. O que vai chamar de depressão pós-parto é que vai ser um transtorno depressivo no pós-parto, né? Mas é igual. Agora, doutora, para a gente dar uma amarrada aqui em tudo. Por exemplo, eu queria que você citasse algumas situações que você já tenha visto em consultório e tal, que são normais a mulher sentir no pós-parto. Porque às vezes as mães de casa estão assistindo aí e falam, poxa, senti tudo isso. Mas às vezes é normal você sentir em algum momento, né? Então, eu queria que a gente repetisse, né, e tentasse exemplificar mesmo para elas o que é normal e o que não é normal, então, de se sentir. Porque eu acho que todo mundo, quando chega em casa, quando tem bebê, daquela coisa, né? Eu não sei se é uma nova vida que você tem. É responsabilidade demais, é sobrecarga, né? Vem uma pressão psicológica grande de você ter que cuidar de um bebê, você vai ter uma mudança, não só fisiológica, né? Como a gestação já vem trazendo, mas uma mudança realmente na rotina, na vida em geral, né? Sim, muda para sempre, muda, né? É normal, é fisiológico, é quase fisiológico, como eu te falei, essa tristeza, né? Então, assim, você ter aquela sensação de impotência, às vezes, porque você não pode, você está ainda, né? Como você falou, acabou de chegar em casa, então você ainda está naquele... adaptação, né? Naquela adaptação, exatamente. Agora, doutora, então, sabe o que eu queria te perguntar e que eu vejo que é muito recorrente lá no grupo? Por exemplo, algum pensamento de perda, algum pensamento ruim que a pessoa não consegue eliminar. Por exemplo, ela tem medo que o bebê sufoque no berço. Então, ela só pensa nisso na cabeça dela. Isso pode ser sinal de alguma depressão? Ou, nessa fase aí que a gente chega, é fisiológico e é normal esse medo acontecer? O medo é normal e é comum, né? Porque você vai estar diante de uma situação que é nova, principalmente o primeiro bebê, né? A marinheira de primeira viagem, que a gente chama, né? Então, é normal você sentir medo, insegurança, certo? Agora, o que faz a gente ficar preocupada realmente e associar um quadro realmente patológico é quando isso se torna repetitivo, intenso, e causa te tira sofrimento. dos afazeres da vida, né? Tem mães que abrem quadro de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? Sim. Com aquele cuidado, a limpeza, não pode tocar no meu filho e tudo. Isso pode se tornar patológico. É normal você ter um cuidado, sim, mas tem casos que são muito intensos, repetitivos, a ponto de causar um sofrimento na mãe. Isso já vai levando para um lado patológico e necessita de tratamento psicoterápico e medicamentoso. Eu quase fiquei assim, viu, doutora Gisele? Porque depois que a gente... E eu já conversei com as mães do grupo, e a maioria, depois que a gente vira mãe, a gente tem medo de morrer. Sim. Né, de faltar para aquela criança. Então eu tinha um medo mais cuidado, de morrer. você não quer fazer. Eu ia fazer check-up de 3 em 3 meses. Exatamente. Assim, mas era muito sério mesmo. Eu tinha e esse pensamento de alguma coisa ruim pode acontecer, essas coisas todas vinham muito. Eu tratei com a psicoterapia. Isso, né? Psicoterapia, foi com a terapia, maravilhoso. Deu certo, mas realmente eu senti esse peso, aquela coisa, tudo mudou e de repente eu fiquei com medo de tudo. Muitas mães, elas até brincam, falam, antes eu pulava de bungee jump, paraquedas, exatamente. Depois que vira mãe... de adrenalina, né? E é normal isso, né? Normal, a maioria começa a ter... Então várias vão no seu consultório e falam, eu ia na montanha-russa, não vou mais. Não vou mais, várias, a maioria inclusive. Porque é responsabilidade por uma vida, né? E isso é normal, então, não se assustem, isso é normal. Tá, meninas? Isso é normal, não pode se tornar muito repetitivo e sofrido. Quando isso fica intenso, né? Aí tem que procurar ajuda. Aí tem que procurar ajuda. Então, meninas, olha, se vocês sentem que está atrapalhando a vida, que está incomodando demais, seja na gravidez, seja no pós-parto, ou seja em qualquer momento da vida, né, tem que procurar ajuda, porque depressão não é frescura. Não é. É doença, tem que cuidar e tem tratamento, né? Tem tratamento, com certeza. Ai, obrigada por ter vindo, viu, doutora Gisele? Dá um beijo em todo mundo lá da APSE por mim. Dou sim. Tá eu bom? que agradeço pela oportunidade, muito obrigada e espero ter contribuído com as dúvidas. Obrigada mais uma vez, Imagina. viu? Meninas, Tchau. olha, o programa de hoje vai ficando por aqui. Deixa eu contar uma novidade.
Semana que vem a gente volta para as noites aí. Vocês pediram, eu fiz a enquete, né? Centenas de mamães votaram e pediram pra gente voltar. Então, quinta-feira, não nessa, a outra, depois do carnaval, porque o ano só começa depois do carnaval, a gente volta pro horário da noite, tá bom? Às 8h30. E enquanto isso, ainda essa semana, diariamente, às 14 horas aqui. Bom, vou ficando por aqui, volto amanhã, não esquece, amanhã ainda tô por aqui, às 14 horas. Beijo, ó! Fiquem com Deus e até amanhã.